Olá, amigos. Hoje, excepcionalmente, não temos a presença da Maria Carlotto, que volta conosco no próximo Comportare. Teve um probleminha de saúde, logo estará recuperada. Como acontece a todos nós, de vez em quando a gente tem esses tropeços. Hoje, nós vamos falar de Inês de Castro. É uma das mais belas e trágicas histórias de amor deste mundo lusófono, o mundo que o português criou e que chegou ao Brasil a partir do século XVI. Eu vou prosseguir lendo as estrofes que já vão direto no assunto. Está nos Lusíadas, este episódio, Inês de Castro, no canto terceiro, e eu recomendo que quem não leu os Lusíadas leia, de Luís de Camões, e se não quiser ler todo por hora, não deixe de ler o Inês de Castro. É assim, ó: estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano de alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. E daí logo na segunda estrofe vem quem é este nome que Inês guarda, ama, guarda no coração. De teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam quando dos teus formosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quanto, enfim, cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. Bom, Inês de Castro teve uma alegria que durou pouco. Ela era uma das amadas do príncipe Dom Pedro no século XIV, na primeira metade do século XIV. Não vamos esquecer que aquela primeira metade do século em que acontece também o nome da Rosa, a trama do Nome da Rosa, do Umberto Eco. Foi uma primeira metade de século muito complicada. E no comecinho da segunda metade, no primeiro quinquênio da segunda metade, a Inês de Castro, que já tivera 4 filhos com o príncipe Dom Pedro, ela é decapitada por ordem do sogro, o rei Dom Afonso IV. Tem uns versos do Camões que são assim falantes, altissonantes, trágicos e belíssimos por si mesmos, como esse episódio em que ela é decapitada. Queria perdoar-lhe o rei benigno, já movido à piedade, mas ele diz que o povo é que não perdoa e o rei cumpre os desejos do povo. O Camões, livra a cara do rei. Eu visitei algumas vezes o mosteiro de Alcobaça, em Portugal, onde estão os corpos de Inês de Castro e do príncipe Dom Pedro, que depois se tornou rei. E quando ele se tornou rei, ele promoveu a vingança dos assassinos de Inês de Castro. Ele nunca os considerou, nunca considerou um assassinato, um crime de Estado, que o Estado comete crimes, né? Estados cometem crimes. O julgamento de Jesus, por exemplo, é um assassinato de Estado, né? Mas fiquemos na Inês de Castro. Com isto, ele promove essa vingança e antes ele
manda retirar o cadáver de Inês do túmulo, põe esse cadáver vestido de rainha, que é a mulher, a esposa que ele não pôde ter, então seria rainha, e este cortejo macabro percorre as aldeias de Portugal para as devidas cerimônias de beijamão. A história e a lenda se misturaram. Esse relato começa a circular 100 anos depois da morte de Inês, e inclusive nós temos a expressão: agora Inês é morta, não adianta fazer mais nada, Inês é morta. Passou a designar uma coisa que você pode até fazer, mas não adianta nada você fazer, porque passou a hora, agora Inês é morta. Ele procede a esse cortejo, segundo essa história, a Inês existiu, Dom Pedro existiu, Dom Afonso existiu, baseado em histórias, portanto, reais, factuais, comprovadamente documentadas. Surge também alguma lenda, surgem assim, aspectos lendários ao redor deste trágico acontecimento. E um dos mais comentados, e provavelmente lendário, é que o cadáver tenha sido retirado do túmulo e posto no trono e seguido em procissões pelas aldeias de Portugal. Já o assassinato, a vingança do Dom Pedro contra os matadores de Inês é documentado, essa vingança está documentada e é histórica. E um escritor português contemporâneo faleceu em 2015, aos 85 anos, o Heriberto Helder. Ele escreveu um conto que eu também recomendo. Este conto é curtinho e se chama Teorema. Neste conto, o Heriberto Helder narra a vingança de Dom Pedro em praça pública, com uma cena muito mais trágica ainda, porque a execução de um dos assassinos de Inês consiste em retirar o coração dele pelas costas. Ou então o conto chama-se Teorema, está disponível em domínio público em vários sítios, que nós dizemos sites da internet. Também os Lusíadas, de Os Lusíadas, há edições confiáveis na internet em domínio público. E é claro que você, com o livro impresso na mão ou eletrônico, da forma como você quiser, você poderá conferir esse episódio da Inês de Castro, que é realmente uma trágica história de amor, muito bonita, muito bem narrada. E tem também, ao longo de todos os Lusíadas, mas no episódio do Inês de Castro, nós encontramos também uma série de figuras de linguagem muito bem usadas pelo Camões. E são figuras belíssimas. De uma delas, nós tratamos hoje no programa Sem Papas na Língua, que se você não ouviu, poderá ouvir em outra oportunidade, porque vai ao ar na rede Band News em vários horários, em todo o Brasil. E também aqui no YouTube você encontrará Sem Papas na Língua. Nós tratamos de uma figura de linguagem que você usa todos os dias. Camões usa muito em Os Lusíadas, que é a hipérbole, que é uma palavra que veio do grego, quer dizer estimar para cima, jogar para cima, exagerar. Nós dizemos muito todos os dias. Por exemplo, você diz, a mãe diz para o filho: já te disse 1000 vezes, não disse 1000 vezes, mas 1000 vezes é um modo de dizer, isto é uma hipérbole. Essa questão da hipérbole e das figuras de linguagem, essas questões costumam cair muito em concursos. Pergunta
pergunta-se qual é a figura que está sendo usada. Por exemplo, Roberto Carlos canta: eu quero ter 1 milhão de amigos. Alguém pode ter 1 milhão de amigos? Não, mas Roberto Carlos toma esta letra, né, e dá uma... Essa canção traz esse exagero, essa hipérbole, que você tem 1 milhão de amigos. Ah, não vou fazer isso nem morta, ou nem morto, né? Vai fazer sim, se estiver morto, você não manda mais em você, outros vão mandar. Mas você diz, não faço nem morto. Estou morto de fome. Não está, tanto que está dizendo que está morto de fome, morto você não está. Esses exageros, então, constituem uma hipérbole da qual nós tratamos hoje no Sem Papas na Língua. E a Inês, no episódio da Inês de Castro, há várias hipérboles. Ao longo de Os Lusíadas, vocês vão encontrar não uma, mas todas as figuras de linguagem que a gente usa na língua portuguesa. É muito curioso, né? É um livro pelo qual os professores se batem no ensino médio, na universidade, e os professores, trombam numa falta de leitura dos alunos. E aqui eu aproveito para fazer uma crítica. É raro a gente criticar o distinto público, né? Todo mundo quer agradar, adula, às vezes, agradar faz muito bem o distinto público, mas você pode agradar a alguém com uma discordância. E eu vou encerrar a programação de hoje, esse Comportare de hoje, para o qual a escritora, advogada e professora Maria Carlotto poderia dar uma extraordinária colaboração devido à sua sensibilidade, sua argúcia, seu bom humor, sua capacidade de improvisação, mas nós voltaremos ao assunto em outro Comportare e ela estará aqui conosco. Eu queria terminar, então, agradando vocês com uma discordância, porque no meu percurso de professor e de escritor, ao longo de mais de 50 anos, eu estrei em 1975 em livro, então o ano que vem completo o meu meio século de vida literária e já era professor universitário, já tinha pago a faculdade com o trabalho de professor, continuei pagando também depois para fazer o mestrado e doutorado, tenho sido uma figura que a gente chama de estudante que trabalha. Quem paga por seus estudos, ainda hoje paga, né? Faz curso à distância e paga, e de forma indireta também paga o que vê e ouve nas redes, sabe que não é trabalhador, não é estudante que trabalha, é trabalhador que estuda, né? Mas então eu queria concluir dizendo que na semana que vem teremos a Maria Carlotto de volta e traremos outros vieses, outros belvederes de onde você poderá ver o episódio da Inês de Castro. Até lá você o lê ou relê para a gente aproveitar melhor o podcast. A discordância com a qual vou terminar o programa, que dou de presente para vocês, é o seguinte. Quem lê, tudo bem, está lendo, escolhe e lê e continua lendo. Quem não lê, saiba do seguinte: o principal prejudicado é você que não lê. E provavelmente você não tem desculpas para não ler. Se você não tem um livro, ele está nas bibliotecas. Se não estiver nas bibliotecas, está em algum lugar na internet, você pode baixar ou comprar. Não vou aqui fazer propaganda de quem vende livro rapidinho. Aliás, vou fazer. Na Amazon, você obtém qualquer livro, você recebe no máximo em 72 horas em qualquer lugar do Brasil onde você esteja. Eu sou um freguês desse tipo de livraria e aproveito para recomendar a vocês. A estante virtual tem livros baratíssimos. Eu vejo assim livros meus que, por exemplo, De Onde Vêm as Palavras.
foi lançado a R$ 300. Você encontra por cento e pouco, a pessoa leu ou consultou, ou não se sabe por quê, vai saber, né? Ou então não quis, sei lá, está lá no sebo e você compra por 1/3 do preço. Há livros em que herdeiros receberam bibliotecas e ficaram furiosos com quem passou aqueles livros para eles lerem, porque eles são herdeiros de pessoas que liam, que gostavam de livros, mas eles não gostam ou não querem, eles querem o imóvel onde estão os livros, então eles vendem os livros bem baratinho e esses sebos revendem bem baratinho também, e você pode pegar, tá bem? Muito obrigado, uma boa semana a todos vocês. Aproveito para recomendar que leiam O Morro do Gigante, um infanto juvenil escrito pela Maria Carlotto, que é deslumbrante, que vocês procurem ler os escritores contemporâneos, não se limitem apenas aos mais badalados e citados na mídia, na imprensa, porque há bons escritores em todo o país, e o país, nós temos 26 estados na federação e mais o Distrito Federal, e em cada um deles há bons escritores. É só que você precisa garimpar, porque se você depender da mídia, sobretudo dessa mídia convencional, você não vai achar nenhuma linha sobre os bons escritores. Muito raramente é uma indicação movida por lobbies meio estranhos. Naturalmente, há indicações muito boas, muito oportunas e feitas por profissionais. Não podemos generalizar, mas no geral, os bons livros você precisa buscar, catar nas livrarias, visitar as bibliotecas e bisbilhotar na internet. E prestar atenção a programas como este, que tem a coragem de dizer a você uma discordância. O brasileiro lê pouco e não é porque não encontre os livros, é porque ele não quer ler, tem que admitir isso. Muito obrigado e até de repente.